Oficialmente estamos gravando, começando aqui a nossa especialidade de hoje, Santuário. Especialidade de atividades missionárias, é a número 23, bem bacana. Então, você que está aí assistindo com a gente, seja muito bem-vindo. Espero que seja uma experiência muito bacana para todo mundo e que a gente possa colocar mais uma especialidadezinha lá na nossa faixa para a gente usar depois, tá bom? Pessoal, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre o nosso esquema, como que a gente está trabalhando essas especialidades. Só para ficar gravado aqui, eu vou repetir para a gente lembrar, tá? Nós estamos começando aqui essa live, vamos fazer aqui uma instrução. O pastor Denis vai se juntar a nós daqui a pouquinho para poder passar a instrução dessa especialidade. Logo depois, nós vamos liberar uma prova que será feita também online por vocês, tá bom? Vocês vão fazer essa prova online e as respostas vão vir só para mim, vocês não vão saber suas notas. Eu vou corrigir essas provas e depois eu vou dar as notas para vocês. Aqueles que tirarem acima de 75, atenção, não é 6, não é 7, é 75%, tá bom? Aqueles que tirarem acima de 75 vão ser premiados aí, então, com um certificado que a gente vai enviar por e-mail para vocês. Pessoal, nós esperamos que todos passem. A prova não é difícil, mas tem que saber para passar. Se não souber, não passa, tá bom? Então, contamos aí com a ajuda de vocês, com a colaboração. Compartilha, fala com Você seus já enviou o amigos. certificado da prova de dinossauros? Ainda não. Eu falei agora há pouco. A dos dinossauros eu vou estar enviando entre amanhã e domingo, tá bom? Daqui a pouquinho ela chega. E no mais, compartilhem lá o nosso grupo do WhatsApp, fala para o pessoal entrar para participar com a gente. Quanto mais gente tendo acesso a essa iniciativa, melhor. O Clube Apocalipse agradece. Tá bom? Bom, pessoal, do jeito que vocês estão aí, feche os olhos de vocês e a gente vai falar com Deus brevemente. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença, porque o Senhor nos permitiu estar aqui hoje reunidos para falarmos um pouquinho do teu santo nome, para aprender um pouco mais sobre a sua palavra, sobre o teu santuário e algo que vai acrescentar a nossa vida de desbravadores. Abençoa, Senhor, essa instrução que teremos hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, alguém aqui já tem a especialidade de santuário? Não temos, né? Ninguém tem, ninguém se pronunciou. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, você pode levantar a mãozinha, você pode ligar o seu áudio aí para falar com a gente. Você pode colocar aqui no chat que eu estou de olho. Se quiser falar lá com a gente no grupo do WhatsApp, eu estou de olho também. Tá? Fabiana ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, é porque assim, Eu estou te ouvindo bem baixo, Fabiana. Você consegue falar mais perto? peraí que eu vou tirar o fone, porque eu botei no fone. Melhorou. Você me escuta? Escutando, pode falar. Então, é que eu lembro que eu fiz essa especialidade com aquele pastor, que acho que ele é distrital, né? Do clube. Na época que estava tendo aquele negócio da quarentena, o vírus que lute. Só que eu não lembro de ter pego o certificado. Não, eu acho que eu não respondi. Agora eu tive que puxar na minha memória. Fez com o pastor Mas acho que eu não fiz, Adriano. não. Eu lembro que eu assisti, mas na hora de responder, eu acho que eu não consegui responder no tempo correto que estava pedindo lá. Acho que era até às 6 da noite e eu não consegui responder tudo. Foi isso, então eu não fiz não, tá vendo? Eu tive que puxar aqui da memória. Beleza, beleza, sem problema. Participa com a gente aí, faz a nossa provinha, ganha o nosso certificado, que vai estar tudo certo. Estamos com o nosso instrutor aí. Boa noite, pastor. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, pastor. Boa noite Denis, para todos. nosso pastor distrital aí de Ponto Chique. Pastor, nós temos hoje pessoal aqui do Clube Apocalipse de Ponto Chique, temos pessoal do Clube Guerreiros lá de Corumbá, temos também pessoal
do Clube de Boa Esperança, também está presente com a gente aqui. E também estaremos gravando, já estamos gravando, né? Para colocar no YouTube, para tornar isso aqui acessível para mais gente ainda. Então, a gente acabou de fazer a oração para começar, o senhor entrou na hora perfeita. Especialidade santuário está nas suas mãos, pastor. Está mudo, pastor. Opa, todos estão aí com requisito, Eduardo? Bom, não é nosso costume, não. Geralmente a pessoa que está dando a instrução é que vai falando, vai vendo aí e vai falando. Ah, tá bom, entendi. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, eu já tinha separado. Vocês vão... A ideia é fazer a especialidade e depois eles vão fazer uma prova, né, que você falou. Isso. Os aspectos práticos da especialidade, a gente tenta refletir na prova pela internet. O prático você vai fazer como? A gente vai dar um jeito de colocar aí na prova. Por exemplo, Tá. um dos requisitos práticos dessa é desenhar o santuário, né? Como ele era. No nosso caso, a gente vai fazer algo um pouquinho diferente, mas vai estar lá na prova também para o pessoal ter a noção de como era o santuário. Então, a gente pode começar, que vocês já oraram, né? A gente pode começar aqui com uma imagem do santuário. Deixa eu só pegar aqui para vocês. E aí eu compartilho aqui a minha tela. Só um instantinho, peraí que tá dando... Ué. Pastor, deixa eu te colocar aqui para conseguir compartilhar. Eu acho que talvez não tenha permissão. Ah, vê se você então me autoriza aí. Ok, tenta agora. É que eu tô abrindo aqui. Acho que essa aqui tá... Posso passar aqui? Pode. Só enquanto o senhor procura aí, pastor. Começou a Tá primeira aqui, eu só tô brigando aqui para abrir. Começa a primeira vez com a gente aqui, olha que bacana. Na nossa última especialidade, nós tivemos 25 pessoas respondendo a prova lá e sendo aprovadas na especialidade de dinossauros. Legal, amém. Opa, legal. Muito bacana, foi muito legal. Todo mundo dinossauro, então, aí. Deixa eu compartilhar, então, aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Pronto, todos conseguem aí? Estão vendo a tela do santuário aí, do tabernáculo? É uma representação, só para a gente ter uma noção. Depois eu vou colocar uma outra vista de cima, que aí tem também o pátio. Então, quando a pessoa entrava no santuário, no espaço todo ali, contando tudo, ela passava do primeiro véu, como se fosse uma primeira porta, e chegava ali no pátio, como se fosse o quintal ali do tabernáculo. E no pátio, não está aparecendo aqui para vocês, tinha a pia, onde os sacerdotes se lavavam, e tinha também ali o altar de incenso, onde eram queimados ali os sacrifícios, né? E também onde era derramado sangue, e tinha uma questão também com as brasas ali do altar, que com elas eram acesos os incensos e por aí vai. Mas aqui você tem na primeira parte, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aí passando na tela, consegue, Eduardo? Vemos sim, pastor. Ah, tá.
Então, vocês têm aí essa primeira parte, que é o lugar santo, está escrito aqui embaixo, lugar santo. Então, a pessoa entraria por aqui, o sacerdote, ela entraria no segundo véu, o primeiro é aquele lá de fora, que dá acesso ao pátio, aqui tem um outro véu, e ao entrar aqui, ela encontrava aqui 3 móveis. Então, tinha a mesa dos pães, ficavam aqui 12 pães, asmos, sem fermento, os pães da proposição. Aqui havia o candelabro de 7 lâmpadas. Essas lâmpadas ficavam acesas o tempo todo, não podiam ser apagadas. E o que alimentava essas lâmpadas era o azeite. Aqui havia o altar de incenso. O altar de incenso ele ficava meio que na divisão, assim, entre o Santo e o Santíssimo. Ele ficava na porta mesmo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo você tem a Arca da Aliança aqui com os 2 querubins. Sobre a arca, aqui é chamado a tampa, chama tampa do propiciatório. Dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, havia também o maná. E alguém sabe mais o que havia aí? O que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas dos 10 mandamentos. Aí, corajoso, a tábua dos 10 mandamentos. Então, ficavam aqui o maná, as tábuas dos mandamentos e também a vara de Arão, que havia florescido. Tá? Há até uma situação aqui, porque alguns ficam num embate aqui, será que a vara ficava dentro da arca, fora da arca? A Bíblia não dá muita ideia a esse respeito. Por que há essa dúvida para alguns? Porque a vara deveria ser algo grande. E pelo tamanho da arca, talvez não caberia. Essa vara seria talvez um cajado. Então, ela seria maior do que a arca. Mas nada impede que tivesse sido cortado para caber na arca também. Tá bom? Então, essa aqui é uma representação do lugar santo e do lugar santíssimo. Eu vou abrir aqui em uma página aqui, daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui essa visão para vocês aqui. Oi. Nada impedia também que ela fosse colocada na diagonal, de repente, para caber direitinho ali, né? É que a ideia é que ela ficasse dentro da arca, né? Porque o texto diz assim, na arca. Aí na arca, para nós, em português, está dentro. Né? Poderia estar em cima? Também. Mas, já que a tábua e o maná estão dentro, então por que a vara ficaria fora? Mas isso aí não vai influenciar em muita coisa, não. Exato. O interessante de saber da vara de Arão, que floresceu, é quando o sacerdócio de Arão foi colocado em dúvida por alguns membros ali do povo de Israel. E então os príncipes de cada povo, cada um trouxe seu cajado e enterrou ali na terra e ficou lá. No dia seguinte, a vara que florescesse era referente àquela, o dono ali, é porque Deus tinha escolhido o dono daquele cajado para ser o sacerdote. E o cajado de Arão foi o que amanheceu florido. Então, esse cajado depois ficou guardado. Aqui é um desenho simplesinho, mas para vocês saberem aqui, ó, que vai pedir aí no requisito também posição aí dos pontos cardeais. Então, você tem aqui, ó, a entrada a leste, o altar de bronze, era o altar de sacrifício, o lavatório, a pia. Aí você tem o lugar santo, então tem o candelabro, a mesa, como a gente já viu, o altar de incenso, e no lugar santíssimo, a Arca da Aliança. E aqui estão os pontos cardeais aí para ninguém errar na prova, tá bom? Bem facinho aí para vocês. O pessoal não acerta nem direita, esquerda, volver, vai acertar pontos cardeais, pastor, será? Ah, rapaz, direita e esquerda volver, eles têm que amarrar uma linha no braço. Amarra uma fita vermelha no braço direito, que aí vai sempre lembrar. Deixa eu pegar aqui os requisitos que o Pedro acessou aí, Pedro. Acessa por aí, então. O Pedro pegou aqui meu celular, ele vai entrar também.
Ah, então voltou aqui? Então tá bom. Tá aqui do meu lado. Então, peraí. Bom, eu vou tentar aqui falando com vocês e fazendo as perguntas aqui do requisito. Vai ajudar vocês a memorizarem também para a prova. Quando que vai ser a prova, Eduardo? A prova vai ser liberada amanhã e eles vão ter até quarta-feira para responder. Tá no mudo, pastor. Até eu tiro 10. Pois é, muita molezinha. Muita moleza esse negócio aí. Dá para ficar craque no santuário. Qual o nome aí das 3 partes do santuário? Vou chamar aqui pelo nome. Amanda, qual o nome aí das 3 partes do santuário? Ih, Amanda até pátio, saiu. o lugar santo e o lugar santíssimo. Quem está respondendo aí, José? Isso. Pátio Santo e Santíssimo. Beleza. Vai pedir também para vocês descreverem o que havia em cada parte. Ô, Arthur, o que tinha aí no santuário, no lugar santo? Arthur? Calma aí que tá tendo barulho, eu não tô entendendo. Você não está entendendo? O que tinha no lugar santo? Está ouvindo agora? Seu áudio está fechado. Tinha o altar de incenso e a mesa de pão. E o candelabro também. Não sei se você falou, eu não tinha escutado. Tá bom? Beleza. Ana Júlia, o que tinha lá no lugar santíssimo? Ana Júlia, está aí com a gente? Quer que eu fale? Oi. O que tinha no lugar santíssimo? No Santíssimo tinha a arca? A Arca da Aliança, muito bem. Muito bem. Bom, o desenho já mostrei aí para vocês. Vocês vão encontrar também na internet, é fácil. Bom, aqui pede também para vocês falarem os tipos de revestimento e a ordem em que estavam um sobre o outro. Ô, A pastor, cobertura. Oi, desculpa interromper, só porque pode eu falar. queria fazer uma pergunta específica aí sobre a questão do posicionamento ali do santuário. Parece que tem um motivo específico para a entrada do santuário ficar para o leste. É verdade isso daí? Sim, era em relação aí à questão do sol, para que na hora que eles estivessem adorando, o sol estivesse nas costas deles e não adiante deles. Então, por isso que quando eles iniciavam o rito, naquele momento o sol estaria para trás. Porque quando teve um episódio até, um momento do povo de Israel, em que eles passaram até mesmo a montar o santuário ao contrário, do lado contrário, com o propósito de adorar o Deus Sol. Então, Deus já havia falado isso há muito tempo atrás, passou-se muitos anos, e eles, no momento de rebelião, montaram para o outro lado o santuário. Então, toda vez que eles, no momento da adoração, quando eles se voltavam para o Santíssimo, e ali os querubins, então o sol estava ali. E como eram cortinas, né? Imagina o efeito. Você ali dentro e agora olhando para a arca, e a arca de ouro e tal, e o sol batendo ali, mesmo por entre os panos, mas reluzindo, né? Então era uma figura falsa da aparição de Deus, que Deus aparecia uma vez por ano, né, na chamada Shekinah,
e ele aparecia como uma bola de fogo ali, né? A Shekinah era a presença de Deus, mas uma luz forte, algo assim. Então, o diabo ele deu um jeito de colocar na cabeça dos sacerdotes também, de que vamos montar ao contrário o santuário, e aí a gente não precisa esperar uma vez por ano para ter esse brilho intenso lá dentro do Santíssimo. A gente coloca ali, o sol vai aparecer naquela hora e a gente vai ter ali um brilho bonito também dentro do santuário. Isso foi uma afronta a Deus. Obrigado aí, pastor. Só uma curiosidade aí, né? Não faz parte exatamente dos requisitos da especialidade, mas é uma curiosidade legal para a gente saber. Ok, beleza. Aqui nas coberturas do santuário, é até engraçado, mas tinha pele de texugo, pele de carneiro, pele de cabra e linho, de um tecido de linho finíssimo, torcido, azul, púrpura e carmesim. E nesses panos tinham querubins bordados. Então, vocês percebem que quando Deus se preocupou em cobrir o santuário, ele não escolheu qualquer material, escolheu materiais resistentes. Até porque esse santuário ele era montado e desmontado, montado e desmontado. Então, o povo ia caminhar, desmontava o santuário, depois chegava no local, montava tudo de novo. E o material precisava resistir também à chuva, né? Sol e às intempéries ali. Tá bom? Mas vocês vão encontrar isso fácil também, mas já disse aqui para vocês. Não sei se vocês estão aí anotando. O que representa... Não, aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui com vocês, então. Alguém pode ler aí Hebreus 9, 11, versos 11 e 12, o que representa o vermelho? O santuário ele vai ter assim, várias cores, né? Vermelho, tem coisa que é azul, púrpura, branco, preto, nas vestes dos sacerdotes também. O que representa aí o vermelho? Alguém pode ler aí Hebreus 9, verso 11 e 12? Pode escolher alguém aí, pastor. Tem que escolher? Natan. Natan está aí com a gente? Eu. Lê aí para nós, Natan, Hebreus 9, versos 11 e 12. Espera aí. Um segundo. Pega uma Bíblia aí. Tava sem a espada, pastor, olha isso. Pega a espada, pode ficar sem espada não, rapaz. Pede para outro ler aí que vai demorar para achar aqui. Vai demorar? Alguém aí que está com a Bíblia? Alguém? Ninguém está com a Bíblia? Vocês vêm estudar o santuário sem Bíblia? Deixa que eu leio esse, pastor, então, para dar tempo do pessoal aí pegar a Bíblia e se aprontar direitinho. Hebreus 9, 11 e 12, né? 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o que significa a cor vermelha aí para o santuário, para as vestes do sacerdote, para o plano da salvação? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Muito bem aí, Felipe. O sangue de Cristo. Eu vou falar algumas aqui para vocês vão encontrar isso fácil também. O azul, que significa obediência. A púrpura, a realeza. O branco, a pureza. O preto significa... Alguém sabe aí? Alguém tem ideia do que significaria a cor negra? O pecado? O pecado, muito bem. O ouro, a divindade no céu. E a prata, o desejo, saudade, né? Que ela tem ligação com uma palavra hebraica, que, traduzindo assim, ela também tem o significado de ânsia, no sentido assim, de estou ansioso para matar a saudade, para encontrar alguém, né? Para rever alguém ou alguma coisa. E o bronze, que simboliza a divindade na terra. Nós tivemos aí vários impérios ou reinos pequenos que fossem,
mas que utilizavam o bronze e acreditavam, eles associavam isso com divindades pagãs. Então, a presença do bronze ali também nos lembra, dentro desse do plano da salvação, a luta entre o bem e o mal, né? O Deus do céu contra deuses que são criados pelos homens ou colocados no coração do homem pelo inimigo. Bom, vamos lá. Alguém pode ler aí 1 João 1,9? Samara? Samara está aí com a gente? Se esconde não, Samara. Você estava aí até agora. Vou pedir outro, hein? Eu tô aqui. Opa! Samara, por Você favor, pode repetir 1 pra João 1,9. Manu, você lê depois Daniel 8,14? E eu vou pedir aqui ao Felipe Francisco. Tá aqui, ó. Tá perguntando como é que era pra ela ler, que ela tá perguntando aqui. Não, é Samara Camargo, é outra Samara. São duas Samaras. Tá? Samara, 1 João 1,9. Manu, Daniel 8,14. E Felipe está aí com a gente? Felipe Francisco? Seria Êxodo 25,8. Que pede aqui para vocês participarem de um debate com esses textos. Então, vamos ver para nós. Daniel 8. Pode ler, Samara. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Legal. Manu. Daniel o quê? O quê? Daniel 8,14. Eita, meu Deus. Mas, gente, não. Não tá ouvindo, não. Oi? Daniel 8,14. Pode ler, Manu. Daniel 8,14. Aqui, Daniel 8,14. Ele me disse, isso tudo levará 2.000 e trazentais tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Opa. Felipe, pode ler para nós aí o próximo texto, Êxodo 25, verso 8. Êxodo 25, 8. E um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ok. Gente, o que esses textos têm que ver com o santuário, com o plano da salvação? Qual a importância desses 3 versículos que nós lemos? Para termos uma compreensão melhor, maior do plano da salvação. O primeiro texto foi de 1 João 1,9. Ali fala do perdão dos pecados. Olha, eu vou colocar o que aqui... esse texto tem a ver com o santuário? Vou colocar aqui a minha impressão, não sei se é a impressão da maioria aí, porque os outros 2 versos, eles falam sobre o santuário, mas o primeiro, de João 9, na verdade, ele não está falando muito bem de um santuário, está falando de um tribunal, né? Mas nesse tribunal, o que acontece? Nesse juízo, nesse julgamento ali? Do santuário. O que vocês acham aí, pessoal? Não, 1 João 1,9. O que é apresentado para nós ali em 1 João 1,9? Ele tem que ver com o juízo, sim, com o julgamento. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Realmente tem que ver com juízo, porque no final todos seremos julgados. E aí os que estão carregando seus pecados serão declarados perdidos. Aqueles que estão envolvidos ali com o pecado e tudo mais. Aqueles que têm confessado, deixado e têm sido purificados por Deus passarão pelo juízo,
mas serão declarados salvos. O que isso tem que ver com o santuário? O que acontecia no santuário? Alguém pode dizer aí o que acontecia no santuário? Por que a gente tem que estudar o santuário? O que é importante ali? Lá para pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E acho que isso é o que tem a ver, né? Porque Então, as pessoas elas iam ao santuário se purificar, não é? Como que era isso, Samara? Pedir Como que elas se perdão. purificavam? Não, é porque igual, no pátio tem todo um processo, né? Primeiro você lava as mãos, depois tem, eu não sei se é isso, se tem uma fase do fogo, alguma coisa assim, mas é sacerdote que fazia, não era? Mas o pecador está indo ali para ser purificado agora. Para pedir perdão pelos seus pecados. E aqui nesse verso está falando que acho que esse verso está mais explícito para o nosso tempo, que é o tempo de hoje, né? De confessar. Se a gente for orar, pedir perdão, se arrepender de coração, né? Se esse for o nosso desejo realmente. Mas naquele tempo, eles iam a um local para se purificar, para pedir perdão. Faziam até sacrifícios, né? Para mostrar seu arrependimento. Na verdade, o sacrifício... Pode falar. Não, pode falar. Uhum. Então, é isso mesmo. As pessoas iam até o santuário para serem purificadas dos seus pecados. Então, elas ofereciam algo, elas levavam uma oferta. Então, o pedido de perdão sempre estava associado com levar uma oferta. Um cordeiro, normalmente, ou um casal, um par de pombinhos, ou rolinhas, para quem era muito pobre. E tinha outros tipos também de ofertas. No sentido do pecado ali, era levado esse animalzinho inocente e o pecado não era simplesmente a pessoa chegar lá e se lavava. Ela nem se lavava naquela pia. A pia era para os sacerdotes. Então, o pecador arrependido, ele chega ali com a sua oferta e, no caso, levei lá um animalzinho. Então, ele confessava sobre o animal os seus pecados. Ele passava os pecados dele para o animal, simbolicamente. E esse animal morria. E aí o sacerdote pegava o sangue, derramava. Aí vai depender do tipo de pecado ou as circunstâncias, mas normalmente se derramava um pouco na base, no pé do altar. O animal era queimado ali, era queimado depois de ser sacrificado, e o restante do sangue era levado para dentro do santuário e era derramado lá também, era aspergido lá. Então, o meu pecado passou para o animalzinho, do animalzinho passou para o sangue dele, do sangue agora passou para o santuário. E isso acontecia todos os dias por um ano inteiro, certo? O que esse texto de João tem que ver com o santuário? O perdão. A oferta do perdão. Deus nos oferece o pecado e eu ofereço o sacrifício de um inocente, já simbolizando o inocente, Jesus Cristo, que morreria pelo nosso pecado. Oi? Não, Deus oferece o perdão. Então, desculpa. Pedro falou que eu falei que Deus oferece o pecado. Não. Deus oferece o perdão pelo nosso pecado. Ele diz assim, olha, o perdão está aqui, está à sua disposição. Não era simplesmente só chegar e dizer, tá bom, eu quero o perdão. Eu quero o perdão, mas tinha que oferecer o sacrifício ali, então. Tinha que ir até o santuário. Hoje nós temos livre acesso a Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. Nós fazemos parte de um sacerdócio real, como a Bíblia chama. Por isso que hoje, aqui na minha casa, eu pequei, ou lá na rua, onde eu esteja, eu posso pedir perdão a Deus em qualquer hora ali, momento, lugar. Não que naquela época não pudesse. Eu até poderia pedir, me arrepender e tudo aqui em casa. Mas eu tinha que ir até o santuário, então, levar a minha oferta. Como você falou, Samara, era a demonstração ali de que eu estava arrependido. Mas Deus lê o coração, sabe se a pessoa estava ali verdadeiramente arrependida ou não, né? Mas o simbolismo todo era feito. Então, esse texto de João, ele está associado com o santuário, no sentido de que, pelo santuário, nós temos uma ilustração do plano de salvação e dessa oferta de perdão que Deus nos dá. Tá bom?
Daniel 8,14, né? Vai durar ali 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, e o santuário seria purificado. Como eu falei para vocês agora, todo pecado era transferido para o santuário por meio do sangue dos animais. Então, o pecado era confessado sobre o animal era morto, e agora o sangue desse animal é levado para o santuário. Então, chega um momento que o santuário tem que ser purificado. Não é simplesmente vai lá e troca as cortinas, ou o revestimento todo, troca tudo, põe um santuário novo. Não é isso. O sentido ali da purificação do santuário tem que ver com a remoção do pecado que foi levado para dentro do santuário, por meio do sangue ali. Tem que ver com a remoção também simbólica do pecado de dentro do santuário para fora. Como que acontecia isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? O dia da purificação. Ele está falando aqui comigo. O bode expiatório. Fala, Bernardo. Não, eu já ouvi falar, mas eu não quase nada. Vou resumir aqui para vocês, para não ficar muito extenso assim a explicação. Simples. Todo pecado transferido para o santuário. Uma vez por ano, então, acontecia o dia da expiação. E o que acontecia nesse dia? Já comento aqui o comentário aqui da Fabiana. O que acontecia nesse dia, no dia da expiação? Outros animais eram oferecidos também. Então, independente de alguém confessar o pecado lá no santuário, se não aparecesse ninguém, o sacerdote tinha que sacrificar um animal pela manhã e também à tarde, em torno das 9 da manhã e em torno das 3 da tarde. Inclusive, foi o horário que Jesus morreu, 3 da tarde. Então, todo dia tinha sangue sendo levado lá para o santuário. E o que acontece? No dia da expiação, eram trazidos 2 bodes, além de outros animais, mas eram trazidos 2 bodes. E eram lançadas sortes, escolhia ali qual bode ia ser o bode para o Senhor, e o outro era chamado de Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado e seguia o ritual. O sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no santuário. Só ele podia entrar, na verdade, no Santíssimo. Então, ele entrava no Santíssimo, lá na arca. Deus aparecia, a Shekinah, uma nuvem, uma bola de luz ali, de fogo entre os anjos, os querubins da arca. E ali o sacerdote intercedia por todos, por ele, pela sua casa e por todo o povo de Israel. E quando esse sumo sacerdote saía do santuário, simbolicamente ele estava trazendo todos os pecados agora sobre ele, porque ele assumia o papel também de representar a Deus agora ali, nesse ritual de purificação. Então ele sai carregando os pecados do santuário, todos sobre ele, mas agora ele coloca esses pecados na cabeça do bode Azazel. Então, ele põe lá a mão na cabeça desse outro bode que ficou vivo e confessa ali os pecados. Ele transfere os pecados agora para esse bode Azazel. E alguém, então, pegava esse bode e levava lá longe no meio do deserto. E esse bode ficava lá para morrer sozinho. Então, o que está acontecendo aqui? Os pecados estão saindo do santuário e estão sendo levados agora embora sobre o verdadeiro culpado, que assumia todos os pecados sobre ele e morria pelo peso do pecado aqui, como culpado, como sendo o causador daqueles pecados. Claro, tudo ali é um simbolismo, mas eles representam esses 2 bodes. O bode para o Senhor representa Jesus e o bode Azazel representa o diabo. Tá bom? E não pense aí você que por estar participando ali desse momento, que o diabo tem algum papel no plano da salvação. Não tem. Ali é só para exemplificar o quê? Que no final de tudo, vai pesar sobre o diabo todos os pecados da humanidade. Ele é o verdadeiro e grande causador de todos os pecados.
Cristo morreu sem pecado, mas morreu pelo nosso pecado para nos dar vida. O diabo, pelo contrário, ele quer que a gente peque para a gente herdar a morte que é oferecida por ele. Tá bom? Então, esse é o plano aí, esse é o dia da expiação. Tá? Um bode para o Senhor, que era morto, e o bode Azazel. Sobre esse bode, todos os pecados do santuário eram transferidos para ele. Então, o santuário agora estava purificado. Deixa eu só colocar aqui meu carregador. Coloca aí para não ficar sem bateria na hora da nossa live, hein, pastor? Então, era isso que acontecia, tá bom? Daniel 8,14 diz que passaria um tempo e o santuário seria purificado. 2.300 anos se passariam e o santuário seria purificado. Quando terminou esses 2.300 anos e o santuário começou a ser purificado? Quem é que quer responder essa aí? Essa é fácil. O pessoal do pequeno grupo sabe, hein? Quando? Vou chamar alguém aqui, hein? 1844? 1844, muito bem. Esses 2.300 anos começaram em 457 a.C. e foram até 1844. Tá bom? Quando isso acontece, no dia 22 de outubro de 1844, Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, do santuário celestial, e iniciou, então, a obra de purificação do santuário. Então, esse verso de Daniel está nos dizendo o que está acontecendo lá no céu. O santuário está sendo purificado. Ou seja, Cristo está no lugar santíssimo, diante do Pai, e ali ele está realizando seus momentos finais de intercessão pelo ser humano. Quando Cristo sair do lugar santíssimo, lembra lá do santuário terrestre? O sumo sacerdote está lá dentro. Quando ele sai, ele agora coloca os pecados no bode Azazel, simboliza o diabo, e agora o diabo vai ser destruído. Então, o que eu tenho que pensar? O que eu preciso entender hoje dessa profecia? Preciso entender um monte de coisa, mas resumindo tudo. Estamos vivendo no tempo da purificação do santuário. A qualquer momento, Jesus pode sair do santuário. O que acontecia no santuário terrestre? Eu não falei para vocês. Se alguém estivesse ali na congregação de Israel e não confessasse o seu pecado, esse alguém era morto depois de terminada a expiação, o dia da expiação. Então era um dia de festa, porque era um ano novo praticamente começando para eles, né? O santuário está purificado, novas chances, novas oportunidades, mas para outros era um dia de tristeza. Porque se a pessoa não... Ela teve um ano, ou talvez menos tempo, para confessar seu pecado. E ela não confessou, então ela preferiu morrer naquele pecado dela. Então a gente precisa se cuidar para que isso não aconteça com a gente. Se hoje Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós, e é o tempo de juízo investigativo e também da purificação do santuário, então a gente precisa se preparar, se aprontar, que a qualquer momento o plano da salvação pode ser concretizado e os salvos irão para o céu e os perdidos ficarão perdidos, serão aí destruídos para sempre. Só não pode falar mais, senão é spoiler da outra especialidade que é de Apocalipse, pastor. Opa! Aí e o último verso aí. E o último verso que nós lemos foi Êxodo 25:8, que o Felipe leu aí. Êxodo 25:8, muito simples, né? O que esse texto tem que ver com o santuário? Tudo. Deus falando assim, me façam um santuário. E a coisa mais bonita desse verso é ver a vontade de Deus de estar no meio do seu povo. Me façam um santuário, eu vou habitar no meio do povo. A palavra ali, a gente fala tabernáculo, parece uma palavra estranha, né? Mas se a gente fosse traduzir o texto hebraico ao pé da letra, Deus estaria dizendo assim, me façam um santuário que eu quero tabernacular no meio do povo.
Então, o tabernáculo é uma indicação, porque a palavra, ela, ao pé da letra, é isso mesmo. A gente traduziu aqui como habitar, né? Então, o tabernáculo, ele indica o local da habitação de Deus, ou a intenção de Deus de ter, assim, se ele pudesse, ele teria uma morada fixa entre o povo de Israel ali. Então, por isso, ele mandou levantar o santuário, o tabernáculo, para que ele estivesse presente no meio do povo. Tá? Alguma pergunta aí, gente? Tá tudo tranquilo? Ninguém tem pergunta, então eu tenho uma pergunta para vocês. Por que só podia ter sacerdote da tribo de Levi? Todo sacerdote tinha que ser levita. Por quê? Eu sei essa, hein? Mas você não vale. Ninguém sabe? Vocês se lembram que quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o que Moisés foi pegar lá no Monte Sinai? Porque Deus escolheu. Também, mas tem um motivo. Eu quero saber o motivo, Samara. Ué, porque eles não tiveram herança. Não, aí é o contrário. Eles não tiveram herança porque Deus escolheu que eles não tivessem. A herança deles era o próprio Senhor. Mas veja bem. Já sei que eu vou colocar essa pergunta na prova. Então acho que eu não vou responder, não. Gente. Sim, que a gente vai saber, vai te... O que Moisés foi pegar lá no Monte Sinai? Tamara, desliga o áudio. E aí, quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele desce a primeira vez, Deus manda descer, né? Que o povo estava fazendo o que lá embaixo? Era uma festa. O povo estava fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. E a única tribo que não se curvou ao bezerro foi a tribo de Levi. Então, Deus pronuncia uma sentença sobre o povo, ele ia matar todo mundo, ia fazer uma nova nação ali de Moisés e mais alguns e tal. Moisés ali intercede pelo povo também e tudo mais. E depois, então, Deus ele vai atestar isso. Como a tribo de Levi não se curvou ao bezerro de ouro, então a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo do sacerdócio. Tudo que envolvia santuário tinha que ver com a tribo de Levi e suas famílias correspondentes. Então tinha uma equipe para montar o santuário, uma equipe para desmontar, uma equipe para carregar madeira, outra para carregar vestes ou cobertas, cortinas e por aí vai. Uma equipe para carregar os móveis. Todas essas equipes pertenciam à tribo de Levi. Tá certo? Então é por isso. Viu, Samara? Quase foi, hein? Tá certo aí? Beleza. Vamos seguir então aqui, ó. No caderno de vocês, eu sei que isso tem no caderno de vocês, tem até o desenho lá. Todo mundo tem caderno aí, Edu? Não sei se todos têm, pastor. Até no do ano passado vai ter isso. Mas se colocar também, vocês procurarem no Google, vocês vão achar. Eu vou só falar aqui. Vai pedir também para vocês descreverem as vestimentas do sacerdote e do sumo sacerdote. Então, o sacerdote se vestia com uma túnica branca, um turbante e um cinto. O sumo sacerdote tem diferença. Ele tem mais coisa. Ele tem a túnica bordada, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma mitra e um cinto. Tá bom? E na mitra, aquilo que ele usava na cabeça, tinha algo ali muito importante também, que era escrito ali em hebraico. Tá? Kadosh Kadoshim. Tá bom? Aprenderam aí? O que significava? Aprenderam ou não? Ficava escrito na mitra, numa lâmina de ouro, escrito assim, ó, Kadosh Kadoshim.
E o que isso significava, pastor? Sumo sacerdote. Vocês vão depois saber se é isso mesmo que estava escrito. Eu não vou falar, não. Vocês vão ver se a expressão está certa ou não. Viu, Edu? Pode perguntar na prova. O que estava escrito na mitra do sumo sacerdote? Mais uma para colocar na prova. Está pedindo para ler, Edu, o livro, a página 488 do livro Grande Conflito. Essa aí a gente não precisa fazer aqui, pastor, porque isso aí é dever de Essa casa. não fazer aqui, né? Isso aí o pessoal vai ter que ler em casa e vai ter que ler mesmo, porque na prova vai ter uma coisa que só vai saber mesmo responder quem leu. Ok. E aí pede para falar também de Hebreus 4, 16 ao 18, e a gente já vai aqui terminando, então, aí a especialidade, tá? Pelos requisitos aqui. Tá terminando. Deixa eu ver aqui. Alguém pode ler aí Hebreus 4, versos 14 a 16? Pode ser a Samara aí, irmã da Manu. Não leu aí também ainda? Pensei que você ia falar Samara, filha da Cíntia. E aí também tem duas. E o nome da mãe dela é Cíntia também? Ah, o nome da mãe dela é Cíntia também, verdade. Qual o capítulo e o versículo? Hebreus 4, do 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Hebreus 4, do 4 ao 16. Do 4 ao 16, vai? É do 14? O capítulo 4, do 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Obrigado. Esse é o último texto que a gente vai ver aqui, e esse texto é importante, tem que ver aí com a leitura do grande conflito que vocês vão ter que fazer. Esse texto, ele mostra o papel que Jesus está desenvolvendo, que eu já comentei aqui, mas é bom ter o texto bíblico para apoiar. Mostra o que Cristo está fazendo por nós. Ele é o sumo sacerdote, está nos céus. Nós podemos nos achegar confiadamente a Ele, com nossas confissões. Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. E Ele é quem vai vir nos buscar. É quem morreu na cruz, é quem nos salva, nos redime. Se a gente for falando aqui, Cristo é tudo, né? Ele é tudo de bom. Tudo aquilo que Deus pode fazer de bom pelo ser humano está aí representado na pessoa de Cristo Jesus. Então, que vocês possam não só entender o santuário um pouquinho e tal, para fazer uma prova, mas que vocês entendam o principal. Houve um santuário terrestre, que era modelo, inclusive, ou melhor, era uma cópia do real, que era o santuário celestial. O santuário celestial foi inaugurado por Jesus, ele está lá, atuando por nós, intercedendo junto ao Pai, por cada um de nós, como nosso sumo sacerdote. Ele cumpre todos os papéis ali dentro do santuário, nesse sentido, do que acontecia aqui na Terra também. O santuário mostra esse plano da salvação para nós. E o mais importante é saber que nós temos um intercessor. Então, se você tem algo que precisa confessar a Deus, confesse. Como diz o texto bíblico, confesse com confiança de que Ele pode te dar o perdão, pode te livrar do mal, do pecado e vai levar você para o céu. Se, claro, você viver a sua vida com Cristo e em Cristo. Tá bom? Edu, pela especialidade aqui, eu vou falar aqui,
talvez, não sei como é que eles vão fazer, se vão procurar na internet para responder e tudo, mas o último parágrafo, a última pergunta é prática, mas tem uma outra aqui, quais eram os animais trazidos diariamente ao pátio? E aí você tem um cordeiro, você tem um novilho, ovelha, pombinha, rolinha, cabrito, boi, cabra, bode, aves. Tem uma novilha ruiva, que é um caso específico, tá? Uma novilha vermelha aqui, avermelhada ou ruiva. E tem a novilha também que nunca trabalhou, é um outro caso específico. Tem o cordeiro, o bezerro e a cordeira. Tá certo? Então, esses são os animais que participavam ali, eram trazidos para o ritual de sacrifício ali no santuário. Só para informação aí, mas vocês vão ter que procurar isso também para responder. É importante saber que não era qualquer animal, né, pastor? Você não podia, por exemplo, levar uma cobra para ser sacrificada lá no santuário. Não, não. São esses aqui que nós falamos agora. Nem todos os casos aqui podia ser... Tem caso que podia ser fêmea ou macho, tem caso que era só macho, não podia ter defeito, não podia ser caolho, não podia ter só um testículo, não podia ser aleijado. Tem uma série de situações porque a oferta simboliza diretamente Cristo. E Cristo foi a oferta perfeita. Então, se trouxesse uma oferta manca, aleijada, por exemplo, não seria aceita. Tá bom? Alguma dúvida, gente, que vocês têm sobre o santuário? Alguma pergunta? Eu tentei fazer assim de forma mais resumida. Santuário é um assunto muito extenso. Alguém tem alguma pergunta? Ficou ótimo, pastor. Se o pessoal tiver alguma dúvida, a hora é agora, tá, gente? Fala agora aí, antes que a gente encerre aqui. Às vezes é uma pergunta boba, assim, que você acha que é boba, mas pode ser dúvida de outra pessoa também. Ó, aí no chat, parece que o Henrique está perguntando aí se era esse aí o nome que estava escrito, né? Não. Eu falei Kadosh, Kadoshim, mas eu misturei aqui. Kadosh, Kadoshim é o santo dos santos, que a palavra Kadosh em hebraico tem que ver com santidade, tá bom? Mas essa é uma das palavras que estavam na Mitra. Era carregada assim, escrito santidade ao Senhor, estava escrito na lâmina, tá bom? Então, vocês vão encontrar a expressão aí Kadosh Adonai, ou Kadosh Elion, ou El Shaddai, são nomes para Deus ali, né? Tá bom? Mas aí vocês vão procurar esse, não sei se vai cair na prova ou não está nos requisitos, mas fazia parte aí da vestimenta do sacerdote. Eu acho muito interessante, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, ele era a figura assim mais, digamos, mais alta ali do sacerdócio, né? Mais importante, digamos assim, dentro para oficiar ali o rito, né? E só ele podia oficiar o rito ali do dia da expiação. E ele trazia isso. Então, todo mundo que olhava para o sumo sacerdote via escrito aquelas palavras ali em hebraico, mas significavam santidade ao Senhor. Então, ele era uma figura assim representativa da santidade de Deus sobre nós. Tá bom? E a Fabiana que tinha comentado, eu não sei se foi o Henrique, que deveria ficar um cheiro bem forte por causa dos sacrifícios, né? Realmente o sangue, ele com o passar do tempo, assim, né, em algumas horas ali, ele já começa a ter um cheiro forte. Então, realmente deveria ficar um cheiro forte lá dentro do santuário. Fora, talvez, não tanto, mas dentro do santuário eu acredito que sim. Mas era por isso que tinha incenso, né, pastor? O incenso ficava aceso ali queimando também, né? Disfarçava o cheiro. O incenso era específico também, não podia ser qualquer incenso, qualquer elemento ali, tá? Tanto que os filhos de Arão, os 2 filhos de Arão, acenderam fogo estranho diante do Senhor. Na verdade, eles chegaram com um incenso diante do altar, o qual Deus não tinha pedido aquele material ali. Então, quando acendeu, veio fogo de dentro do lugar santíssimo e matou os 2 ali na hora. Morreram carbonizados. Tá bom? Pastor, o sangue não atraía animais?
Creio que não. Até porque o serviço no santuário era em turnos. Então, não parava. Tá certo? E as tribos ficavam ao redor do santuário. E aí você tem os animais mais afastados. Então, e tem um outro detalhe. Por mais que tivessem outros animais no deserto ali, Deus protegia o povo e, claro, o seu santuário dos animais. Então, quando a gente lê ali no livro de Números, por exemplo, que o pessoal vai começar a morrer por conta de picada de serpente, é muito interessante que eles estavam morando num lugar que era terra de escorpião e serpente. E esses animais viviam embaixo da terra, inclusive. O que Deus fez? Colocou a mão dele sobre o povo. E aí protegeu o povo. Ninguém morria, ninguém tinha picada de escorpião nem serpente. Deus protegia o povo. Quando o povo se rebelou, aí Deus então tira a sua mão, ele levanta a mão. Essa mão era a proteção. Quando Deus tirou a mão protetora, então o povo começou a morrer por conta das serpentes. Eles estavam numa terra de serpentes. Tá certo? Então Deus, ele protege a gente. E claro, ele protegia também o seu santuário, tá? Por que Deus ia querer a adoração dele? Não é por aí. Como o Eduardo falou, tinha um incenso. Duvido, porque assim, todo dia... Mas está tudo fechado. Todo dia tinha sangue escorrendo pela... Não é escorrendo, ele é aspergido, é pulverizado. Tá. Vai ficando Enfim, ali. Eu ia ficar lá, nas túnicas do templo. Não sei, eu esqueci o nome agora. Então, com certeza, depois de um ano... Não sei se vocês estão ouvindo o Pedro aqui fazer a pergunta aqui para mim, mas o que acontece? Talvez essa pergunta dele é imaginando que cada pessoa está levando ali o seu sacrifício, o seu animal para ser sacrificado. Mas não acontecia assim. Segundo a tradição judaica, o representante da família levava o animal. Então, não era cada pessoa. Então, seria mais ou menos assim. Eu, Pedro e Denise aqui. Não era cada um que levava o animal para ser sacrificado. Mas o representante da família levava o animal para ser sacrificado. Então, você já reduz a quantidade ali de sacrifícios. Mesmo assim, você tem a presença do sangue ali nas cortinas, mas tem o incenso também que está presente ali o tempo todo dentro do santuário. Tá bom? E claro, está no deserto, inclusive, então você tem vento, você tem um clima diferente, muito frio à noite, talvez ajudasse nessa situação aí. A verdade é que é uma situação assim bem diferente, né? A gente fica tentando imaginar como era viver ali, né? Mas graças a Deus não precisamos mais disso, tá bom? A Ana Júlia perguntou, então era um animal para o pecado da família toda? Em alguns casos, sim. Em outros, não, tá? Porque em outros o próprio tinha que ir lá confessar o seu pecado. Porque a gente tem vários tipos de pecado na Bíblia, tá bom? Vários tipos de pecado. Você tem o pecado pela culpa, o pecado pela ignorância, você tem a oferta, na verdade são as ofertas, né? A oferta do pecado pela culpa, a oferta do pecado pela ignorância, a oferta que a mulher oferecia lá depois dos dias da purificação, o homem também, o caso de doenças, algumas doenças em específico e tal. Então, você tem diversos tipos de oferta, diversas situações também na Bíblia. A partir de Levítico 6, 7, a gente já começa a encontrar mais detalhadas essas ofertas. Tá? Tinha uma questão de tamanho, pastor? Tipo, tamanho? Quem cometeu um pecado leve, brando, pode levar uma rolinha, uma pomba. Quem cometeu um pecado muito grave, levava um boi. A questão da rolinha e da pombinha era a pobreza. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar uma ovelha, por exemplo, eu sou pobre de maré desci, então a rolinha, por exemplo, você não precisava nem comprar, né? Você encontrava. Ou, em outros casos, você conseguiria comprar porque era um valor assim. Era barato. Então, não tinha desculpa. Deus
providenciou uma forma de que não havia desculpa. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma oferta de ação de graças, eu levava um bolo. Se eu fosse pobre, era um bolo de farinha, com azeite e tal e tal. E isso era muito barato, farinha, trigo, as pessoas tinham isso lá, de certa forma, assim, bastante, né? Em abundância. Tá bom? Não era pelo tamanho do pecado. Bom saber. Eu tenho uma pergunta meio que uma afirmação também. No caso da Fabiana e Felipe, aí vê quem vai primeiro aí. Pode falar, depois eu falo. Não, é porque eu fiquei curiosa. No caso, se a pessoa tivesse que levar farinha, aí jogava farinha lá no santuário? Eu levava um bolo. Era um bolo, Fabiana. Um bolo de farinha. Igual hoje você faz um bolo. Ó, hoje a gente vai fazer um bolo. Você pega o quê? Você pode fazer um bolo ali. Você vai usar trigo, né? Trigo integral, você pode usar. Você vai usar ali grãos, ali no sentido assim da farinha deles, né? E vai colocar óleo, manteiga, não sei o que lá. Então Deus ensina, olha, um bolo, uma medida de farinha. Oi? É do mesmo jeito a pessoa tacava o bolo lá. Não tacava o bolo. Não. Ela oferecia e depois era comido. Ah, tá. Porque você tem. Aí além dos tipos de pecado, dos tipos de oferta, dos tipos de animais ou outras coisas que eram oferecidas, você tem também aquelas que podiam ser comidas pelo ofertante e aquelas que só podiam ser comidas pelos sacerdotes. Então, quando era levado um animal, por exemplo, dependendo do tipo da oferta, queimava todo. O holocausto, queima tudo. Um outro tipo de oferta, aí separa e o sacerdote vai comer lá o peito, a coxa e acho que a cabeça. E as entranhas são queimadas. Em outro caso, é lançado fora do arraial. Então, você tem várias situações, teria que olhar assim na Bíblia, fazer uma leitura criteriosa e, quem sabe, ir anotando os detalhes para cada oferta, para no final a pessoa você ter assim uma visão mais ampla. Tem livros que já fazem isso, tá? Mas é bom a gente ter a nossa visão ali mais detalhada, né? Fala, Felipe. Então, quando foi falado o véu se rasgou, é que o acesso de Deus foi aberto para todo mundo? Tipo, você entendeu a minha pergunta? Entendi. Paulo escreve que todos podemos nos achegar agora a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. O véu se rasgar de cima a baixo, não foi só o véu, né? O véu que se rasgou, o santuário se fendeu em 3 partes por conta do terremoto, e ali é uma indicação de juízo divino, porque sempre que você tem uma ação divina e onde a coisa acontece em 3 partes, ou é 1/3, como aparece muito no Apocalipse, você tem uma indicação de juízo de Deus. O cordeiro que estava preso para o sacrifício da tarde, às 15 horas, foi solto, sem ninguém ter ido lá soltar ele. Então, certamente foi um anjo. E o acesso agora já não é mais pelo templo, no sentido de que eu tenho que levar o animal, tenho que confessar diante de um sacerdote e tudo mais. Agora eu vou direto a Cristo. Eu oro aqui, estou me conectando ao céu. Alguns têm uma ideia assim, ou é difícil entender, ou tem uma ideia diferente, mas pelo peso do catolicismo em nossas vidas. Quando o catolicismo ele deu uma ênfase muito forte para fazer o que eles tiveram que fazer, né, e tentam fazer até hoje, no sentido de levantar um templo e dizer que aquele templo é o reflexo do santuário antigo de Israel. Então, Israel passou e agora é a igreja cristã. Como que a gente vai fazer? Deus tinha um santuário, então a gente faz uma igreja enorme. E essa igreja vai ser a representação do templo. Então, você entra e numa igreja católica você tem essas denominações de pátio. O santo seria onde a gente assiste à missa, e lá no altar ficam lá os sacerdotes. E aí você tem essa representação do santuário, que é uma representação não verdadeira hoje em dia, porque não temos um santuário terrestre mais. Mas você vai ter ali
essas pessoas, os sacerdotes e tal, os padres, eles são chamados de sacerdotes. O Papa é chamado de Santo Padre, né? Ele seria o sumo sacerdote, ele faria essa representação de Cristo na Terra e tal. E aí quando o católico peca, eu já fui católico, e vai se confessar, ele vai diante do padre. Então ele vai no confessionário e confessa os pecados ao padre. O padre seria a espécie ali do sacerdote, fazendo o lugar de Cristo. Nós não necessitamos disso. O cristão, em geral, ele não necessita disso, porque lá na cruz, Cristo acabou com essa prática, né? Paulo diz que ele aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, ou seja, tudo aquilo que envolvia ritos cerimoniais do santuário, o santuário não tem mais por que funcionar na terra, então esses ritos caem também. Então a lei de Deus continua valendo, algumas leis sanitárias também, tudo mais. A lei de alimentação, animais limpos e imundos, tudo isso continua valendo. Mas a oferta de sacrifício, circuncisão e outras coisas, isso cai no sentido de nos aproximar de Deus. Então, eu não ofereço animal para me aproximar de Deus hoje. Hoje, se eu matar uma galinha, uma ovelha, por exemplo, vai ser para comer, não porque faz parte do plano de salvação. Entendi. Obrigado. Nada. Bom, acho Mais que alguma coisa aí? Acho que foi bem explicativo, foi muito bom, pastor. Acho Bom, que todo mundo espero que tenha gostou sido aí. bom. E a gente espera poder contar com o senhor aí outras especialidades, outras instruções aí mais para frente. A Pode Denise contar também. aí. Estou tentando Sim. falar com a Denise há um tempão já para ver quando que ela vai poder dar uma instrução para a gente também. Ter a participação dela aí. Bom, pessoal. Pode contar com a gente aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, joga lá no grupo do WhatsApp. A gente passa para o pastor. Se você tiver contato do pastor, fala direto com ele também. Acho que ele Pode falar direto também, não tem problema. É porque no grupo a gente já compartilha com todo mundo, né? Todo mundo já elimina uma dúvida aí que pode estar sabendo. Lembrando que isso aqui está sendo gravado, a gente vai colocar no YouTube daqui a pouco. Acabando aqui, eu já pego o vídeo, faço upload no YouTube e já mando lá no grupo para vocês. Amanhã de manhã eu solto a prova. Eu vou mandar para você também, pastor, para você dar uma olhada nas questões, como é que ficaram. E até se o Pedro quiser participar com a gente aí também, quiser ganhar um certificado, pode passar para ele fazer também, tá bom? Ele está aqui do meu lado, mas ele já tem a especialidade de santuário já. Daqui a pouco o Pedro vai estar dando instrução para a gente também, então. É que a gente fez muita especialidade quando estava lá em Paraty, né, por conta das agrupadas, e ele ia acompanhando no embalo também, né? Isso aí. Daqui a pouco ele está dando instrução aí. Fecha com uma oração para a gente, pastor? Fecho sim. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por estes momentos que passamos aqui, estudando um pouco da Tua Palavra, aprendendo sobre o santuário, sobre o plano da salvação, e muitos simbolismos, muita informação, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender e a viver a principal informação que o santuário nos transmite, que é de que existe um plano de salvação, existe um intercessor, e que nós podemos nos achegar a esse intercessor, que é Cristo Jesus, nosso advogado, para obter o perdão dos nossos pecados, para que, quando Ele voltar a este mundo para buscar os salvos, estejamos subindo para habitar nas mansões celestiais com Ele. Abençoe cada família aqui representada, cada jovenzinho desse que tem participado também, possamos seguir firmes nessa caminhada e no preparo para o encontro com Jesus Cristo. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Boa noite para todo mundo. A gente vai se falando lá no WhatsApp. Tchau, tchau. Boa noite.